Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Estamos mais uma vez, mais uma segunda-feira aqui no Facebook e hoje a nossa conversa é um papo sério. Tudo bem com vocês? Que bom que a gente está aqui mais uma vez. Estou muito agradecida por ter essa oportunidade de conversar com vocês por aqui, por esse canal e também lá pelo YouTube. E hoje eu queria fazer uma pergunta para você. Bom, primeiro assim, né? Nossos filhos adolescentes, ter um filho adolescente, o pessoal costuma comparar com um passeio de montanha-russa. Por que essa comparação? Porque é uma oscilação, eles parecem bipolares, né? Uma hora tá tudo ótimo, outra hora tá tudo péssimo, uma hora estão pulando, beijando a gente, saindo que nem os doidos, e outra hora parece que querem se matar. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: nessa montanha-russa de sentimentos e de reações exageradas, conflitantes e oscilantes, né? De uma hora para outra eles mudam da água para o vinho. Por acaso aí na sua casa, o seu filho adolescente às vezes é agressivo demais com você? Assim, aparentemente sem razão? Parece assim que do nada ele vem com quatro pedras na mão e às vezes fala umas coisas que te machuca, que você acha que não devia ter cortado o cordão umbilical, devia ter cortado a língua daquele infeliz quando nasceu, porque fala umas coisas que você acha que você não merecia ouvir. Acontece isso com você? Se você é mãe de adolescente ou pai de adolescente? Se sim, comenta aqui comigo. Deixa eu saber se essa coisa acontece com você também. Às vezes ele é agressivo não só com você, mas com os irmãos também. Ou às vezes com o pai. Já viu aquele filho assim que parece que não bate o santo quando o pai de jeito nenhum? E isso é uma coisa que entristece a gente, que faz a gente perder o sono muitas vezes. Às vezes, essa agressividade dos nossos filhos, além de magoar demais, né? Porque a gente se vira do avesso, faz de tudo para agradar, para ajudar, para criar, para dar tudo que eles querem. Na verdade, a gente acaba recebendo em troca agressividade, parece que não gosta da gente. Um jeito de agir que nos soa como ingratidão. Mas é uma agressividade, às vezes até preocupante. Você fala, nossa, o que está acontecendo com meu filho? Cadê aquele bebezinho? Então, cadê aquela criança tão carinhosa que me abraçava, que me beijava, que vivia atrás de mim, que chorava quando eu ia trabalhar? Agora não quer me ver, agora não quer saber de mim. Quando a gente chega perto, já vem é, é, gritando, xingando, esbravejando. E tem um outro tipo de comportamento que às vezes é o outro lado da mesma moeda, mas que pode significar a mesma coisa, você sabia? É aquele filho apático, aquele assim que tanto faz. Ah, filho, o que você achou desse passeio? Ah, normal. E aí, como é que foi a escola? Ah, normal. Ah, legal. Que nada parece que encanta aquela criatura. Aquele assim que chega em casa, se pudesse se esgueirar já direto para o quarto sem falar com a gente, o faria. Esses dois comportamentos tão antagônicos, tão às vezes opostos, né? Sabia que as duas coisas podem ter a mesma origem? E que essa origem talvez seja mais fácil de resolver do que você imagina? Alguém tem ideia do que é que eu estou falando? O que é que causa essa agressividade, às vezes esses rompantes de fúria nos nossos filhos adolescentes? Se alguém sabe, quiser comentar aqui comigo, vamos ver se adivinha. É muito simples, vocês nem imaginam. E olha, outro sinal que eles costumam dar é assim, se fala que você é chata, se fala tá bom, mãe, você já falou, nossa, vai começar. Eles vivem falando essas coisas para você. Se você percebe que seu filho adolescente fala esse tipo de coisa para você, talvez seja sintoma do que eu vou te falar ainda nesta live e eu vou te dar a solução para resolver. Talvez você consiga resolver um pouco desse comportamento agressivo ou mesmo apático do seu filho com um pequeno detalhe que eu vou te mostrar e que você vai ver que vai fazer toda a diferença, tá bom? Olha só, com relação
aos filhos adolescentes, isso que eu vou falar vale muito. Por quê? Porque nessa fase da adolescência eles demonstram mais a, a reação deles. Eles não são tão, é, como é que eu vou dizer? Eles não são tão hábeis em esconder as suas reações, né? Então eles extravasam, eles explodem com mais facilidade. Eles não têm autocontrole suficiente para se controlar e não ser assim tão tão controlados, tão serenos, né? Aí o que, que acontece? Muito provavelmente, esse tipo de comportamento está sendo resultado da sua conduta. Olha só as pessoas que estão por aqui. Boa noite, chefe Karen, Letícia Nunes. Olha, o Carlos Augusto. Ai, que bom ver vocês por aqui. Que saudade de vocês, gente. Obrigado por acompanhar, viu? Ó, a gente está falando hoje. Ai, chefe Aline, que bonitinha. Como é que tá o nenê? Tudo bom? E já tem uma adolescente praticamente, né? Ai, que bom ver vocês aqui, gente. Obrigada. Hoje a gente está falando dessa questão da agressividade dos adolescentes, né? Porque assim, eles oscilam realmente muito de humor. E eu já expliquei várias vezes no canal lá do YouTube. Ah, Valdirene, minha comadre, coisa linda, que saudade de você. Obrigada, gente, por estar acompanhando aqui. Vamos bater esse papinho aqui e talvez a gente possa compartilhar com algumas mães que vocês conheçam que sofrem com esse problema de agressividade dos filhos, né? A gente fica muito magoada, muito triste quando os filhos da gente são agressivos, porque a gente não merece, né? A gente faz de tudo por eles e eles tratam a gente, às vezes, com até má educação, né? Com agressividade mesmo, é esse o nome. Né? Se vocês quiserem compartilhar com alguma amiga que vocês acham que pode ajudar, fica à vontade, tá bom? De vez em quando o pessoal pergunta, posso divulgar? Pode, gente. Quanto mais gente a gente conseguir alcançar, melhor. É por isso que eu, no lugar de ficar ajudando só os pais dos meus escoteiros, eu estou vindo aqui para a mídia para poder atingir o maior número de mães que a gente puder. Porque às vezes a gente pode salvar uma mãezinha desesperada, né? Quisera eu que quando o Thiago era adolescente, eu tivesse algum lugar onde eu pudesse buscar umas informações assim. Não é verdade? Boa noite, Val, querida, muito boa noite. Então, gente, olha, na verdade, essa oscilação de humor, ela é muito comum. E tem a ver, eu costumo falar lá no canal, com as oscilações que a gente tem no nosso cérebro quando a gente é adolescente, dos hormônios, dos neurotransmissores que controlam, na verdade, o humor da gente. E eu costumo fazer uma analogia, uma comparação com a TPM. E, gente, sábado eu estava na TPM e eu lembrei de novo das vezes que eu falo aqui o quanto é difícil controlar. Porque por mais que você saiba que aquele seu, aquela sua raiva, aquela sua agressividade, aquele bicho, aquele Hulk dentro de você, pode causar estragos e que você não deve deixar ele solto, é difícil demais controlar quando o que está no comando são os hormônios. E todo mundo sabe que a adolescência é aquele período em que tudo está oscilando demais. E é sofrido demais para eles. Eu costumo dizer, né? Imagina uma TPM que não dura 2, 3 dias, ou um dia, como é o meu caso, por exemplo, né? O meu é um dia só, mas é terrível, é intenso, é desafiador demais. Agora, imagina se você tem uma TPM que dura para sempre, dura 10 anos, é terrível, principalmente assim no comecinho, né? Na pré-puberdade, quando eles começam a colocar as asinhas, as manguinhas de fora, como a gente diz, né? Deixa eu ver o que o povo tá com. Ah, o Cláudio tá por aqui. Tem uma adolescente também, chefe Aline, eu conheço, muito fofa, viu? Então, e esse destempero, né, essas oscilações, elas são até comuns, tá? Eles vão estar uma hora tristes, outra hora alegres, outra hora chuziantes, exageradamente é, entusiasmados com alguma coisa e no mesmo dia parece que querem morrer, não querem mais nada com a vida. Isso é normal, é comum, na verdade, na adolescência e é por causa dessa questão dos hormônios que a gente já conversou. Agora, se você começar a observar
e perceber que existe um excesso de agressividade. Sabe aquelas patadas que você não percebe da onde foi que o foi que você fez para merecer aquilo? Eu me sentia muito assim com o Thiago, sabe? Ele me dava umas patadas de vez em quando que eu falo, gente, eu não merecia isso. Eu faço de tudo por esse menino, por que que ele tá me tratando desse jeito? E às vezes, se é assim na sua casa também, ou se você conhece alguém cujo filho adolescente é muito agressivo, chega a ser injusto, né, para o nosso jeito de olhar, talvez você não perceba, mas ele esteja se defendendo da sua vontade de que ele faça as coisas melhor do que ele faz. E sabe qual que é o nome que ele dá para esse seu comportamento? Crítica. A gente critica demais os nossos filhos. E às vezes a gente faz isso sem perceber. E a maneira como os jovens reagem às críticas é geralmente nesses dois extremos. Ou agressivos, tanto com os irmãos quanto com a gente, dando patada, sendo ríspido, não querendo ficar perto da gente, não querendo conversar com a gente, ou então se isolando, não conversando, não se abrindo, se trancando no quarto, ficando cada vez mais distante, cada vez mais assim, que você sente que se você colocasse ali comida, dinheiro para sair e um Uber à disposição, você não precisaria existir. Às vezes nós mães nos sentimos assim, né? Que eles não querem a gente por perto. E às vezes pode ser isso, gente. É a crítica excessiva. A gente acha que a gente está ajudando, mas no fundo, a gente está prejudicando demais, mas é demais a autoestima desse jovem, principalmente nessa fase em que ele está formando a sua própria personalidade, ele está descobrindo quem ele está descobrindo do que ele é capaz. E aí a gente critica e ele começa a achar que ele é menos do que ele é. E isso acaba abalando o quê? A autoestima do cidadão. Bem, quando ele mais precisa de autoconfiança, de autoestima, vem ali a pessoa que talvez mais o ame na vida, né, que é a própria mãe, e acaba com a autoestima dele, com excesso de críticas. E essa crítica, às vezes, não é uma coisa que a gente percebe. Às vezes a gente fala no piloto automático, sem. A gente não dá o nome disso de crítica. Nós, mães, costumamos chamar esse tipo de comportamento nosso, que o jovem chama de crítica, a gente costuma chamar de estou fazendo meu papel de mãe, estou educando, estou ensinando. Ué, se eu não falar para ele a respeito disso, dessa falha que ele está cometendo, que ele precisa aprimorar, quem vai falar? E tá certo, é o nosso papel, né? A gente precisa realmente orientar, ensinar, corrigir, dar parâmetros, dar limites. A gente precisa. Só que a gente faz isso em excesso, a gente faz isso de uma maneira exagerada, desproporcional e o tempo todo. É por isso que eles passam a nos agredir, porque eles se sentem agredidos. Eles estão simplesmente reagindo a uma agressão que eles sofreram. Só que nós não achamos que é agressão. O que a gente. Lembra da questão de comunicação que a gente conversa sempre? Comunicação não é o que você fala e não é nem como você fala. Comunicação é como o outro entende. E, gente, vocês não têm ideia das eternas brigas entre mães e filhos adolescentes causadas simplesmente por falta de comunicação ou por esse ruído na comunicação. Comunicação é um dos pilares do bom relacionamento com os nossos filhos. Aliás, com todo mundo, né? Vamos combinar que não precisa ter filho adolescente para a gente precisar se comunicar melhor para nos relacionarmos bem com as outras pessoas, não é verdade? Quem concorda, fala eu aí. Olha só, tem muita coisa, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente faz e que é assim,
faz com que o jovem se sinta extremamente agredido, extremamente atacado e incompreendido. Eu já falei, né? Os top 5 das frases prediletas dos adolescentes. Uma das primeiras é: ninguém me entende. Ninguém me entende. A outra é: nunca, nada do que eu faço é bom o suficiente para minha mãe. Essas aí são tops, assim, no alto, no alto da lista das frases preferidas dos adolescentes, sabe? E por que que eles falam isso? Que nunca nada do que eles fazem é suficiente para nós. É porque a gente está sempre tentando dar aquela aprimorada. Eu não sei se talvez seja medo da gente não ter feito o nosso papel direito, da gente errar, medo de falhar como mãe. E aí a gente pega no pé de uma maneira assim que fica exagerado, fica demais, fica too much, como diz em inglês, né? Acima do necessário. E eles se sentem agredidos. Uma das coisas que a gente faz é, por exemplo, no lugar de orientar, arrumar o quarto, né? Quarto da adolescente é um capítulo à parte, né, gente? Vamos combinar que quarto de adolescente é um território perigoso, né? E a gente precisa que eles comecem a tomar conta das coisas deles. E nada melhor do que a gente pedir que eles mesmos arrumem o quarto. Não custa nada, faz parte das obrigações dele, sim, e também é uma maneira, né, dele cuidar de suas próprias coisas, desenvolver responsabilidade, colaborar com o serviço da casa. Vocês sabiam que os pais, assim, que realmente educam os filhos, mesmo que tenham dinheiro para pagar uma empregada, alguém que cuide da casa, que arrume as coisas, tudo, os pais que realmente estudaram e sabem o que tem que fazer para educar os filhos, eles exigem que os filhos arrumem a própria cama, mesmo que tenha ali um exército de empregados para fazer as coisas. Mas por quê? Por que esse tipo de comportamento? Justamente porque parece uma coisa simples, mas arrumar a cama é um é quase uma metáfora. É uma coisa assim, eu cuido das minhas coisas. Fui eu que dormi nessa cama. Eu tenho obrigação de deixá-la arrumada para o meu próprio conforto. É um pequeno detalhe, um pequeno passo. Para quê? Para que ele vá desenvolvendo disciplina, vá desenvolvendo o valor ao trabalho, o amor ao trabalho, que valorize as pessoas que trabalham e não fiquem aqueles filhos ingratos, mimados, rebeldes que nada do que você faz tá bom, não é verdade? Então, olha, só que assim, quando a gente vai pedir para o adolescente arrumar o quarto dele, muitas vezes, não estou dizendo que eu sou caso, né? Não sei se é ou se não é. Ó, a Giane Paula Bevilda por aqui. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui, tá bom? Às vezes a gente vai pedir para eles arrumarem o quarto, e aí o que que a gente faz? Abre a porta, né, daquele território e ver aquele negócio insano, tudo bagunçado, é resto de lanche para um lado, tênis chulesento para o outro, em cima da cama, aquilo tudo de ponta cabeça, e a gente não sabe nem como é que faz para entrar, né? Tem que sair pulando as coisas. Olha, tem quarto de adolescente que, pelo amor, né? Só na fé que a gente consegue. Mas aí o que que a gente faz, gente? A gente, no lugar de criticar o quarto, no lugar de criticar a bagunça, a gente critica a pessoa. A gente fala, você é um porco. Como que você consegue viver numa bagunça dessas? E aí a gente ataca a autoestima e a autoimagem que o adolescente tem sobre si próprio. Percebe? É sutil, mas é no detalhe como é que o detalhe, o diabo são os detalhes, né? Assim que falam. Mas é no detalhe, gente. A gente está falando a mesma coisa, só que a gente está falando que ele é um porco. Quando a gente diz, arruma essa bagunça, porque isso daqui tá um nojo, é uma coisa. Quando a gente diz assim, nossa, só isso daqui parece um chiqueiro, você é um porco. Olha, aí a gente está atacando a pessoa. E aí, mesmo que ele arrume o chiqueiro,
ele vai continuar sendo um porco, e aí ele vai se comportar como um porco. Faz sentido para vocês que eu estou falando? Essa uma das pequenas coisas sutis que podem acabar gerando no jovem a sensação de que ele é criticado o tempo todo, entende? Eu já contei uma vez, eu acho que eu vou dar esse exemplo de novo, de uma amiguinha minha que ela acordou um dia inspirada, falou: vou surpreender minha mãe e hoje vai ser o dia maravilhoso em que vão tocar cornetas e sinos e anjos vão descer do céu e a hora que minha mãe chegar do trabalho ela vai ficar super feliz, super orgulhosa, porque ela sempre reclama que eu não faço nada, que eu não ajudo nada, que eu nunca lavo a louça. Hoje eu vou lavar a louça toda, mas toda, vou deixar tudo limpinho. A hora que ela chegar, ela vai ter aquela surpresa e a gente vai se abraçar e vamos ser felizes para sempre. Estou exagerando, né? Mas é aquele sentimento, aquela expectativa da minha amiga, né? Qual não foi a surpresa e a tristeza que quando a mãe chegou, primeira coisa, não viu aquela pilha enorme de louça lavada. A menina lavou toda a louça, e era bastante louça que tinha, segundo ela me contou, né? Primeira coisa, a mãe não notou. Aí já frustrou um pouquinho a coitadinha, né? Aí ela se viu obrigada a chamar a atenção da mãe, né? Ô mãe, você não viu, reparou que eu lavei toda a louça? E aí, para tristeza maior ainda dela, a mãe chegou e falou assim: ah, também, mas não enxugou e não guardou, não adiantou nada. Olha que frustrante. Coitadinha dessa minha amiga. E eles se sentem assim, gente. Muitas vezes a gente não reconhece os pontos positivos e cai de pau em cima dos pontos negativos. E olha, isso eu não queria provocar em vocês, mães, mais culpas do que a gente já sente. Porque a gente sente culpa por tudo, não é verdade? Eu, pelo menos, vivi uma vida de culpa. Até hoje, se eu não presto atenção, eu fico me culpando pelas coisas que o Tiago ainda vive hoje e que eu percebo que são consequências da maneira inadequada como eu lidei com ele quando ele era adolescente, sabe? Essas coisas que eu estou falando para vocês, hoje aqui da minha posição de avó de 3 netos, é experiência própria, gente. Não aprendi muito em livro, não. Foi na vida mesmo. Eu errei demais com o Tiago. E eu não tenho. Hoje, inclusive, minha filha falou sobre isso. É uma máquina do tempo. Eu não tenho uma máquina do tempo para poder voltar atrás e fazer diferente. Mas você está no passado. Você está na máquina do tempo, porque hoje o seu filho é adolescente, hoje você pode fazer diferente. Então eu estou assim, realmente nessa missão de ensinar um pouquinho dessas coisas que aprendi para que você não erre tanto com o seu filho adolescente, tanto que eu errei com o meu Tiago, né? Olha, tem mais gente linda aqui. Ih, Giovana, Carol, como é que tá os filhinhos? É Arthur e... Ah, não lembro o nome do outro, Carol. Desculpa, deu um branco aqui. Renata, você por aqui, coisa linda. Olha, olha aqui, é Pevilda. Ah, que bom. Letícia, oi Val, trabalho diretamente com pré-adolescentes. Vejo que nos tempos atuais a pressão social sobre eles é muito grande. Nossa, e é, né, Letícia? Hoje eles buscam uma aceitação social que nesse momento de formação de identidade é muito instável, porque eles ainda, deixa eu ver, eles ainda não estou conseguindo ver aqui. Ah, porque eles ainda não sabem ao certo o que realmente querem ou o que realmente buscam. Verdade. E isso vai gerando uma angústia de tal forma, e por ainda não entenderem e não conseguirem expressar esse turbilhão de emoções, e em casa que eles extravasam. Exatamente. Acredito que o acolhimento e o diálogo é essencial nesse momento, para que eles se sintam à vontade para verbalizar aquilo que incomoda tanto. É verdade, isso que você está falando tem tudo a ver, viu, Letícia? Mas às vezes, essa própria pressão que você comenta, às vezes somos nós mães mesmos, as que mais amam essas criaturinhas, que colocam essa pressão e muitas vezes sem perceber. É esse que é o grande problema, né? A gente não percebe muitas vezes. É isso mesmo, enfatizar os benefícios é sempre muito mais eficaz
que enfatizar os negativos. Eu já fiz uma live exatamente sobre isso, a educação positiva, né? É isso aí. Arthur e Tiago, beijos. Nossa, então foi por isso que eu esqueci, Carol. Sabe por quê? Tiago é o nome do meu filho e do meu neto. Então, eu falei, esse daqui eu não preciso guardar, porque eu não vou esquecer. Foi justamente o que eu esqueci. Desculpa, Carol. Não tinha como esquecer o nome do filho e do neto, né? Arthur e Tiago, é isso aí, obrigada. Então, gente, olha, o que que acontece, né? Da mesma maneira que a gente fica criticando demais nossos filhos, às vezes a gente quer sair dessa zona de criticar e começa a elogiar. E aí a gente começa a elogiar em excesso também. E às vezes elogia as coisas erradas, né? E assim, nem elogio demais, nem crítica demais é positivo, tá? Nenhum dos extremos é positivo. O bom mesmo é o meio termo, é o equilíbrio. E isso eu acho que assim praticamente é uma regra sem exceção. Olha, poucos exemplos eu consigo imaginar que tem exceção para essa regra do equilíbrio. Tudo é coluna do meio, gente. Sabe por quê? Por exemplo, elogiar. Todo mundo fala, elogiar, se ele está justamente construindo, né, a sua é, personalidade, a gente pode ressaltar os pontos positivos deles, fazer com que eles reconheçam as suas potencialidades, as coisas que eles são bons, e aí a gente desembesta de elogiar a criatura de tudo quanto é jeito. Mas aí tem o jeito certo de elogiar e tem o tanto certo de elogiar também, porque eles precisam de parâmetros reais, sabe? A gente não pode dizer o tempo todo só as coisas boas, a gente precisa também falar as coisas que precisam ser aprimoradas, mas tudo numa questão de equilíbrio. Se a gente elogia demais, a gente acaba tornando a pessoa aquele ser humano assim, mimado, insuportável, que acha que vira aqueles mini reizinhos, né? Que a gente ouve falar na educação aí, que não é adequada para as crianças, né? E a crítica faz o contrário, faz a pessoa ter problemas de autoestima, problema de autoconfiança, ela não vai se sentir capaz, ela não vai se sentir suficientemente boa para tentar conquistar os seus sonhos, para tentar ir atrás daquela vaga no vestibular que ela tanto queria. Aí, de repente, teve uma mãezinha que esses dias perguntou assim para mim: olha, meu filho está com 17 anos e ele não quer nem trabalhar, nem estudar, saiu da escola e só quer saber de ficar no celular o dia inteiro. Ele não quer nada com nada da vida. Então, um dos motivos pode ser que ele não se sinta capaz de atender às expectativas que as mães, sem querer, colocam nos filhos, né? A gente quer a perfeição deles. Não é que a gente quer a perfeição deles, a gente quer que eles se deem bem. Para eles se darem bem, eles têm que se preparar para a vida, se preparar para fazer as coisas. E no afã de ajudá-los a se prepararem, a gente acaba criticando demais o que eles ainda não estão prontos para oferecer. E isso vai diminuindo a autoestima deles, eles vão se sentindo cada vez mais pressionados, aquela pressão social também que a Letícia citou, não é? E eles vão se sentindo cada vez mais ansiosos e incapazes nesse sentimento de incapacidade. Eu não vou dar conta de atender as expectativas dos meus pais. Para que eu vou estudar se nunca eu consigo agradar os meus pais? Né? Eu nunca chego com as notas suficientes que eles querem. Por que eu vou procurar um emprego se eu posso não conseguir? Por que eu vou tentar um vestibular se eu posso fracassar? Porque quando eu fracasso, o que acontece? É crítica, é paulada. Então, eu não quero isso. Isso tudo é processo inconsciente, tá? Essas falas que eu estou dizendo, né? Se eu falhar, eu vou levar crítica. Para que eu vou buscar uma vaga? Se provavelmente eu não vou conseguir e vou ser criticado, tudo isso são os pensamentos inconscientes, são aquelas coisas que eles sentem, mas que não é um diálogo claro assim na cabeça deles, sabe? É esse o sentimento que a gente provoca. Deixa eu ver o que o povo está falando aqui. Ah, Francivan, chefe Fran, boa noite, chefe Val, boa noite, querido. A Carol, pensei bem isso, como ela pode esquecer? Carol, eu pensei assim,
para associar, né? Eu falei, Arthur, esse Arthur eu vou guardar esse nome. E o outro falei, não preciso me preocupar. É isso aí, Cecília, obrigada por estar aqui. Olá, chefe Rose. A internet aqui tá lenta, mas estou conseguindo assistir. Ufa, que bom. Thaís, você por aqui, minha flor. Ó, Thaís, me ajuda, vê se isso que eu tô falando não é a realidade. Vê se os pais da gente às vezes não criticam demais a gente. Pris, que saudade! Ai, como é que tá o Álvaro? Tudo bom? Que bom vocês estão aqui, gente. Obrigada. Peraí que eu tô com... Ai, até engasguei de emoção aqui, gente. Obrigada por estar aqui, tá bom? Então vamos lá, né? Olha, eu estava dizendo para vocês, desculpa, que quando a gente critica os nossos filhos, eu não quero que vocês se sintam mais culpados ainda do que nós mães costumamos ficar. A gente está aprendendo a ser mãe, não vem com manual aquela criaturinha, né? A gente não fez faculdade de psicologia, psicopedagogia, pedagogia, psiquiatria, relações humanas, neurolinguística. A gente não sabe tudo. A gente mal sabe alguma coisa e tenta, né, lidar com essas situações. Quando a gente aprende a lidar com a criança, ele já vira adolescente, aí muda completamente aquele videogame que a gente estava jogando. Costumo fazer essa brincadeira, essa comparação, né? Que o filho parece um videogame. A gente está lá lutando, ultrapassa os obstáculos, tal. Quando consegue mais ou menos dominar aquele jogo, a gente muda de fase e começa tudo de novo, muito mais difícil, com várias situações novas que a gente não conhece, que a gente não esperava, e a gente se sente sempre culpada por tudo. Não se sinta culpada, a gente não faz por mal. Tudo que a gente quer é o melhor para o nosso filho. E se vocês estão aqui, é justamente porque talvez estejam buscando maneiras, né, de descobrir por que esse filho é tão agressivo. Gente, aquele filho mais agressivo provavelmente é aquele que você mais critica. É aquele que mais se sente incapaz de atender às suas expectativas. E às vezes nem é as suas expectativas. Olha a confusão, a expectativa que ele acha que você tem sobre ele. E ele acha isso porque você está sempre cobrando algo a mais, cobrando um desempenho melhor, cobrando notas melhores, cobrando comportamentos melhores, cobrando aparência melhor, cobrando responsabilidade melhor, tudo melhor, né? A gente quer que ele seja melhor e a gente fica cobrando isso de uma maneira que ele se sente realmente atacado. Sabe qual que é a mensagem que chega? A mensagem que a gente está passando eu quero que você seja melhor, eu quero que você se dê bem na vida e seja feliz. E eu te amo tanto que eu estou aqui fazendo o papel de chata e sendo aquela pessoa que vai te dar esse feedback e te falar que você precisa melhorar nisso. Esse é a mensagem que sai do nosso coração. Mas sabe como é que ele recebe? Ele recebe da seguinte maneira: nada do que eu faço para minha mãe tá bom. Ela não me ama e eu não vou conseguir jamais atender as expectativas dela, porque quanto mais eu faço, mais crítica eu recebo. E a gente faz isso sem querer, por quê? Porque quando ele faz alguma coisa, a gente acha que ele já tem condição de fazer um pouco melhor. Aí a gente dá um apertãozinho maior. E também, gente, tem aquela questão do nosso cérebro estar programado desde as origens, né, do desenvolvimento desse ser humano, né, dessa espécie de animal, que é prestar atenção no ruim. A gente tem o foco no ruim, porque assim, olha, se tem aquele mar azul imenso e tem um pontinho preto, e esse pontinho preto é um tubarão, você acha que a gente vai focar no mar azul ou no tubarão? É óbvio que o cérebro pronto para sobreviver vai focar no tubarão. E isso, gente, trazendo para a vida de hoje, é o que acontece. Nosso filho tem N qualidades, só que nós não treinamos o nosso cérebro para focar nas qualidades. A gente fica focando na coisa ruim, naquele detalhezinho que precisava melhor. Incomoda a gente e a gente reage a esse incômodo, exigindo mais, querendo mais, forçando mais a situação para que ele desenvolva
e melhore naqueles pontos que ele precisa melhorar. Só que isso é terrível. E eu vou dizer uma coisa para vocês: essa comunicação, né, da gente falar com os nossos filhos com a nossa intenção de que ele se aprimore, se dê bem lá na frente na vida, e ele entender como uma crítica, tudo isso pode ser resolvido com comunicação. Sentar e conversar. Você sabe que às vezes a gente tem percepções a respeito do mesmo fato, às vezes de maneira oposta. Lembra daquela imagem? Eu já falei com vocês a respeito disso algumas vezes. Imagina no chão o número 6 desenhado, no chão, desenhado a giz. E aí tem uma pessoa no pé desse 6 e a outra pessoa na cabeça desse 6. Uma vai olhar e vai ver o 6. A outra vai olhar e vai ver o quê? Vai ver um 9. E não tem jeito de você entrar num acordo com isso, porque dependendo do ponto de vista, aquela é a realidade. Para um, a realidade é um 6. Para o outro, a mesma realidade é um 9. E eles vão sempre achar que o outro está errado. Lógico que é uma metáfora, né? Uma comparação aí, mas isso acontece com as nossas comunicações. Então, ao mesmo tempo que a gente diz, filho, eu te amo tanto, que eu preciso que você, além de lavar a louça, seque e guarde, eles estão entendendo, poxa vida, me esforcei tanto, fiz aqui, no lugar de, né, ficar fazendo as coisas que eu faço todo dia, ela me critica. Eu vim aqui e lavei a louça, olha o que eu ganhei. Ingratidão, né? Eu ganhei mais críticas, eu nunca vou conseguir satisfazer a exigência, a expectativa dos meus pais. E isso é triste, isso daí, além de mexer muito com a autoimagem e com o autoconceito, né? A, a, até a autoestima do jovem ainda detona com o nosso relacionamento com os nossos filhos, mas detona. É quando eles começam a ser mais agressivos, começam a não querer mais ficar perto da gente, querer o tempo todo ficar só no celular, só com os amigos. Por quê? Porque quando ele chega perto da gente é mais crítica que ele recebe. Faz todo sentido do mundo para mim isso. Para vocês não? Comenta aqui comigo, gente. O que vocês acham? Faz sentido? Ah, e o Carlos está dizendo que caiu. Ih, será que tem? Gente, vocês estão me ouvindo? Tem gente aí ainda? A conexão está bem para vocês? O Carlos está dizendo que caiu. Comenta para mim, por favor. Às vezes tem um delayzinho entre uma mensagem e que chega aí para vocês, então vai comentando, daqui a pouco eu vejo, tá bom? Olha só, uma maneira que a gente tem também de criticar os nossos filhos sem perceber e que causa todos esses efeitos que eu falei para vocês é comparação. Gente, comparar um filho com o outro, comparar o nosso filho com o colega, comparar o nosso filho com o vizinho, com o primo, com os colegas dele, conosco mesmo, comparação é um dos venenos para a autoestima dos nossos filhos. Eu conheço profundamente 2 irmãos que me são muito queridos. E o que aconteceu na vida deles? Um sempre foi um anjo, um exemplo. Imagina o filho perfeito, que faz todas as lições, que faz tudo direitinho, educado, carinhoso, esforçado, tudo que a gente sempre sonhou. E o outro, uma pessoa normal, meio da papirada, que dá um pouco mais de trabalho, aquela criança assim, que mais desafiadora, vamos chamar assim, sabe aquele filho antigamente, quando a gente fazia piada, a gente costumava ter a figura do Joãozinho, sabe o Joãozinho da sala de aula? Aquele da pá virada? Pois é, um era o Joãozinho e o outro era um gentleman, perfeito, maravilhoso, encantador, fazia tudo direitinho. Como vocês acham que essas duas crianças foram criadas? É óbvio que os pais perdiam muito a paciência com esse que era mais desafiador. E o tempo todo
ele se sentia comparado, porque às vezes até rolava comparação, assim, verbal, né. "Por que que você não é como seu irmão?". "Ah, chefe Rose, tá ótimo. Ah, obrigada, amor. Por que que você não é como seu irmão? Olha o que como seu irmão faz". O que que a gente está querendo dizer? Comunicação de novo. A gente quer dar um exemplo para eles. "Olha, é isso que eu quero que você faça". E como eles se sentem? "Você prefere meu irmão. Você puxa mais o saco do meu irmão. Eu nunca vou, atingir as suas expectativas e ser igual ao meu irmão, então eu nem tento, nem tento", né. Então, assim, quanto mais a gente aponta para os nossos filhos as coisas que eles têm de ruim, mais eles tendem a fortalecer isso. Olha, gente, tudo que vocês querem que cresça, que floresça, que aumente, que progrida, coloca foco. Presta atenção. Tudo que vocês querem que se desenvolva, que cresça, que floresça, coloca foco. Você tem um projeto? Você quer fazer alguma coisa, eh, sei lá, quer emagrecer? Põe foco nisso. Começa a focar nisso. Vai acontecer. Então, o que que vocês acham que vai acontecer quando a gente fica focando nas coisas negativas que os nossos filhos adolescentes fazem? Principalmente se a gente tem ali, se ele tem que enfrentar todos os dias um parâmetro daquilo que você gostaria que ele fosse, daquele filho perfeito que você gostaria que ele fosse. E quando os dois estão inconscientemente disputando o amor e o apreço da mãe, o que que você acha que vai acontecer com esse que não é assim tão perfeito? Vocês acham que ele vai melhorar? Que ele vai lutar para ser melhor? Ou vocês acham que aquele sentimento de rejeição, de insuficiência, e aquela raiva vai gerar ainda mais atitudes e comportamentos inadequados e o oposto do que a gente quer. Por que que a gente você já reparou isso? Eu costumo dar esse exemplo, né, quando a gente quer que o filho namore uma menina, é só a gente falar que não gosta dela, né, porque se a gente falar que gosta da menina, ele larga. Agora, procura falar que não gosta, vai casar, vai ser sonora, se prepara. E por que que é isso, gente? É tudo isso que eu estou dizendo. Aquilo que você bota foco, cresce. Entende isso que eu quero dizer? A gente precisa se comunicar de uma maneira mais assertiva com os nossos filhos, né? E ó, o que que a gente pode fazer então? Primeiro, começar a perceber esses momentos de agressividade dele, tá? Quando ele está agressivo, volta a fita, rebobina o que você falou, ou o que foi que teve de conversa entre vocês, e procura ouvir de uma maneira como se você fosse uma pessoa de fora. Eu sei que isso é muito difícil, né, eu tenho uma pessoa que me disse recentemente, uma psicóloga, ela disse assim: "Olha, quando você está envolvido na conversa, é como se você estivesse num cômodo, então você não consegue enxergar os arredores daquele prédio completamente, porque você está ali dentro dele. Agora, se você tem um drone com uma câmera, por exemplo, e você consegue sobrevoar esse prédio, aí sim você consegue ver a coisa com mais clareza e de uma maneira mais ampla. É isso que acontece quando a gente está no meio da discussão. Então, se você conseguir, né, você estar ali no meio da discussão e falar alguma coisa, seu filho vir com agressividade, você perceber a agressividade, opa, espera aí, o que que foi que eu falei? Se ele reagiu assim, de forma agressiva, provavelmente eu fiz uma crítica, mesmo que eu não tenha percebido. O que foi que eu falei? Se você tiver serenidade e te conseguir, né, fazer esse voo de drone aí e olhar a coisa de uma maneira imparcial, talvez você encontre o que foi que gerou aquela agressividade. E se você consegue descobrir quem é o inimigo, né, o que foi que gerou, fica mais fácil de você administrar e trabalhar aquela maneira de falar com seu filho, né? Aquilo que gera agressividade nele. Agora, tem um truque. Se é difícil para você perceber, e geralmente é, tá? Porque se a gente tivesse clareza disso, de como a gente critica nossos filhos, a gente não faria,
Não é verdade? É porque a gente faz sem perceber. Sabe uma maneira, um truque para ficar mais fácil isso? Pede ajuda de uma pessoa, de uma terceira pessoa, tá? Combina com seu marido ou com uma outra pessoa que está sempre perto de vocês. Quando presenciar esses momentos, né, de pede um feedback para ela. Você acha que eu fui agressiva? Você acha que eu fui crítica? Você acha que a maneira como eu falei, ele pode ter se sentido criticado? Provavelmente é isso que está acontecendo, tá? A criança não se sente, o jovem, né? Não se sente capaz de corresponder, ele se sente agredido e agride de volta. Deixa eu ver o que a Rose está dizendo aqui. Ah, Lu, chefe Luciana Ferreira entrou. Chefe Rose, meu filho está com 23 anos. Ele é fechado e distante. Já a outra filha é aberta e próxima. E ambos tiveram a mesma educação. Pois é, Rô, mas sabe o que acontece? É assim, ó. É, não é o que a gente fala, é o que ele entende. E cada ser humano entende a coisa de um jeito. Às vezes você fala a mesma coisa para duas pessoas, uma vai entender a outra vai entender B. Lembra do 6? Embaixo, que eu estava falando, né? 6 desenhado. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, por exemplo, faz parte da terapia que ela está fazendo. Minha mãe tem problema de depressão há mais de 10 anos, mais de 15 anos, na verdade, né? E agora ela está fazendo uma terapia, e uma das partes da terapia tem um momentozinho lá em que tem uma terapia, uma conversa com alguém da família. E esses dias eu fui participar dessa conversa com a psicóloga, a assistente social, minha mãe e eu. E aí minha mãe começou a falar de umas coisas que ela sentia culpa. Ela se sentia culpada por não ter conseguido dar para as filhas maior conforto material. E ela disse que parte da causa da depressão dela é que ela sentia que tinha falhado em não poder suprir, não poder prover para as filhas bens materiais melhores do que ela fez. E olha só, a minha percepção era justamente o contrário. Eu sei, hoje adulta, eu sei que a gente passava muita necessidade, mas a minha visão de criança e a percepção que eu tive minha vida inteira é que nunca me faltou nada. É que minha mãe foi uma mulher batalhadora, guerreira, que acordava e dormia em cima de uma máquina de costura para sustentar as filhas. Eu nunca senti falta de nada. Para mim, ela era uma heroína. E como que ela via? Ela via como se ela tivesse fracassado como mãe por não ter podido dar para gente maiores recursos materiais. Olha isso, a mesma situação, uma pessoa enxerga de um jeito, a outra enxerga o oposto. E olha, eu tenho 48 anos, não é? Quantos anos se passaram sem que eu percebesse que um dos motivos da depressão da minha mãe era justamente por achar que não tinha dado para mim e para as minhas irmãs conforto material suficiente. Então, Rô, imagina o que foi que pode ter acontecido da percepção tanto da Fê quanto do Mate, da mesma vida, da mesma criação, da mesma educação, do mesmo afeto. E olha que tem uma pessoa afetuosa nessa vida, é você, né, Raxa? Mas imagina, cada um vê de um jeito. Então, não é o que a gente fala, não é nem como a gente fala, é como o outro entende. E se um tem uma reação e o outro tem outra reação, procura avaliar, né? Se tem um filho que é fechado e distante, o que será que ele está vendo que o torna assim, fechado e distante, né? Olha, tem muita coisa que a gente pode conversar a respeito disso, né? Mas geralmente é assim, tá? A gente não percebe. Se a gente percebesse, a gente não faria, entende? Se a gente percebesse as críticas, o tanto de crítica que a gente faz para os nossos filhos, a gente não faria, né? Então, é sempre assim, a gente critica para que ele se desenvolva. Ó, de nós sai uma mensagem assim: eu te amo tanto, mas eu te amo tanto que eu vou te dar essa orientação. Crítica igual amor, tá? Como que é recebida?
Minha mãe me odeia, minha mãe não gosta de mim, minha mãe não acha que eu sou capaz de ser melhor. Então, a crítica, a mesma crítica é recebida como desamor. Você critica por amor. A mensagem que ele recebe é o oposto disso. É como se você não o amasse. Ele sente que você não o ama. Por quê? Porque a maneira como critica soa como um desagrado. E tem várias linhas de psicologia que dizem que a aprovação da mãe, do pai, é um dos principais pilares de toda a maturidade emocional das pessoas. Então, ser aprovado, ser reconhecido pelos próprios pais, principalmente pela mãe, é uma das coisas principais que vão influenciar na nossa felicidade futura. Olha que profundo que é isso, né? Então, olha, eu estava te falando, né, o que que pode fazer. Primeira coisa, quando identificar ou a agressividade ou o distanciamento, para, volta a fita, procure identificar o que foi que você fez, o que foi que você falou naquele momento que provocou aquela reação. Talvez você tenha ali uma pista, sabe, fumacinha, para indicar que tem fogo? Talvez seja aquele momento que você percebe que alguma coisinha desencadeou aquela reação. E óbvio que você fez sem perceber. Se você tivesse percebido, você não teria feito. Mas volta a fita e procura identificar o que foi que gerou aquele gatilho, né? Agora, se tiver difícil, vê se você tem uma pessoa que conviva com vocês, que tenha visto ou participado do momento em que houve aquela agressão e pede para aquela pessoa observar e te dar feedbacks positivos, assertivos, específicos. Fala assim, ó, você falou assim, assim, assim. Então procura imaginar, procura trocar de lugar. O nome disso é empatia, né? Estar no lugar do outro e perceber o que é que foi que gerou aquela reação, tá? Porque é isso, gente. Na verdade, a gente precisa evitar as críticas. De novo, não estou dizendo que a gente não deve corrigir nossos filhos, não é isso. O que eu estou dizendo é que às vezes a gente corrige em excesso e às vezes a gente corrige de maneira inadequada. Criticar a aparência do jovem é terrível. Criticar o tempo todo um determinado comportamento dele é exagero. A gente pode sim e deve sim criticar e pontuar para ele as coisas que ele precisa melhorar. Mas se a gente faz isso demais sobre muitas coisas e o tempo todo, causa o efeito reverso. É aquele negócio de você colocar foco. Você coloca tanto foco nas coisas negativas que aquilo vai crescer ainda mais. Percebe a diferença? Então, assim, olha, evita criticar. Se é, por exemplo, uma roupa amassada, um tênis sujo, que a gente detesta e vive, né? Um cabelo desalinhado, uma maneira de se vestir que não nos agrada, não precisa criticar. Não precisa criticar. A hora que surgiu um namorado, uma namorada, eles mudam assim, ó, da água para o vinho. Falta de banho, é uma queixa muito comum, muito comum das mães nos adolescentes, principalmente os pré-adolescentes, sabe? Quando começa a puberdade, aí os hormônios começam a interferir, inclusive na questão de cheiro, né? Aquelas coisas todas. E aí, às vezes, fica tanto na internet que não quer nem tomar banho, ou tem preguiça de tomar banho. Eles passam por essas fases, né? Olha, não precisa bater muito nessa tecla, não. A hora que aparecer uma namorada, minha filha, você vai ter um gasto extraordinário com produtos de higiene pessoal, viu? Maria, olha quem está aqui, Antônio Donizete. Que bom que você está aqui. Obrigada por ter vindo, viu, Mariana? Delícia você aqui. Ah, minha amiga Eliane Sarau, linda! Como é que tá o Lucas, amor? Que bom que vocês estão aqui. Obrigada, viu? Viu, gente? Então, assim, ó, escolham bem as batalhas que vocês vão lutar. Vocês não precisam lutar
todas as batalhas. A gente não precisa, né, lutar todas as batalhas. Às vezes, a gente pode fazer uma seleção assim, sabe? Critica só alguns pontos e deixa uns. Lembra daquela brincadeira do PIN? Começa a fazer a brincadeira do PIN. Porque assim, ó, é muita coisa para corrigir. É muita coisa que a gente quer que eles melhorem. E a gente tem medo de não ter feito o nosso papel. Confia, confia. Tá mais na nossa atitude do que na deles, tá? Se você perceber bem, quando o seu filho sai e alguém vem falar dele para você, você às vezes até duvida que a pessoa tá falando do filho certo. Já aconteceu com você? Comigo já. Eu fui numa reunião do Tiago, por exemplo, uma vez, e a professora começou a elogiar ele tanto que eu achei que ela tinha me confundido com a mãe de outra criança. Eu falei, não pode estar falando do meu filho. Pode reparar, todo mundo fala que seu filho é educado, todo mundo fala que seu filho é um doce, todo mundo fala que seu filho é isso e aquilo, e você às vezes fica falando, caramba, não é assim lá em casa. Por que isso? Porque você fez um bom trabalho, porque ele está a caminho de ser exatamente aquela pessoa educada, bem criada, com todos aqueles comportamentos adequados que você ensinou. Só que a gente fica alfinetando, cutucando, colocando foco na coisa ruim, ele explode com a gente. O trabalho já foi feito. O trabalho já foi feito. Você fala uma, duas vezes, não precisa falar mil. Não precisa falar mil vezes. Com criança pequena, sim, precisa falar mil vezes. Com adolescente, o jogo é diferente. Se você ouvir do seu filho adolescente, já sei, mãe, você já falou, mãe, lá vem. É porque você está exagerando em repetir as mesmas lições que ele já aprendeu. E não é falando de novo a respeito dessas lições que você vai ajudá-lo a aprender essas lições. A abordagem é diferente, tá bom? Pula um pouquinho, não precisa falar tudo de novo. Lembra da brincadeira do PIN? 1, 2, 3, PIN, 5, 6, 7, PIN. Pula o 4, pula o 8, pula algumas críticas. Se não for uma coisa de vida ou morte, não critica, deixa passar. E procura umas abordagens mais carinhosas, menos agressivas. Porque eu sei que você não fala com agressividade, mas é com a agressividade que ele reage, então provavelmente ele está recebendo a sua mensagem como agressão também. Gente, ninguém é agressivo do nada. Ninguém é agressivo do nada. Agressividade é autodefesa. Aí já está o indício claríssimo de que aquele seu filho adolescente está se sentindo atacado. Se ele está reagindo com agressividade, ele não está se sentindo amado. Ele está se sentindo criticado, desprezado ou mal avaliado. Viu? Tá bom? Faz essa dica que eu te falei, procura no momento da agressividade voltar a fita, perceber o que você falou e se não der certo, usa aquele truque de pedir ajuda para alguém, tá bom? Gente, se vocês acharam que esse conteúdo pode ajudar alguma mãe, se ficou uma pulguinha atrás da orelha, se você acha que pode te ajudar com isso, compartilha com quem vocês acharem que pode ajudar, tá bom? A intenção é que a gente consiga cada vez mais mostrar para as mães de adolescentes que dá para ter uma relação muito mais prazerosa, muito mais gostosa com esses filhos nossos que a gente ama tanto, sem esses perrengues, né? Essa tristeza, essa desarmonia toda dentro de casa, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Um super beijo, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima. Se tiver assuntos que vocês queiram que eu traga aqui para o canal do YouTube ou aqui para o Face, me coloca aqui nos comentários que a gente fala a respeito, tá bom? Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau!